Nas ruelas de pedra de Vila Rica, uma lenda é sussurrada. A história de Dona Escolástica de Mendonça, a Sinhá Devassa. O povo conta que a esposa do coronel Jacinto Paes de Albuquerque se entregou a 16 homens escravizados da comitiva do marido. Dizem que ela fugiu com eles numa noite de lua cheia, levando os filhos da vergonha. É uma história sensacional, feita para chocar. Mas aqui no Hoje Eu Te Conto, vamos rasgar o véu da calúnia. A história real por trás da Sinhá dos 16 não é sobre vício. É uma história sobre silêncio, poder, crueldade e um amor proibido nascido do desespero. Esta é a verdade por trás de uma das mentiras mais brutais do Brasil colônia. O que aconteceu em Vila Rica, em 1755. Vila Rica, 1755. O coração febril do ciclo do ouro. Aqui vivia o coronel Jacinto Paes de Albuquerque. Aos 52 anos, era um dos homens mais ricos e temidos de Minas. Dono de lavras e contratador de diamantes, seu poder era absoluto. O coronel era devoto em público, brutal em privado, obcecado por ouro e pela pureza de seu sangue. A escolhida para a esposa foi Dona Escolástica de Mendonça, trazida de São Paulo aos 17 anos, num casamento arranjado. O nome dela pela fortuna dele. Ela era bela, educada para ler, tocar clavicórdio e obedecer. Sua vida em Vila Rica tornou-se uma jaula dourada. O coronel Jacinto era uma presença gélida e quase sempre ausente. Nesses períodos, Escolástica ficava sozinha. Sua única saída era a missa, velada. Seu único contato humano era com os escravizados de dentro. E havia um grupo diferente. A comitiva pessoal do coronel. Os 16. Eram a guarda de elite de Jacinto. Artesãos, administradores, ferreiros, um símbolo de status. E os que mais sofriam com seu temperamento. A perfeição era exigida, o erro punido com o tronco. Entre eles, havia uma lealdade silenciosa, forjada no ódio comum pelo mestre. E entre estes 16, havia Damião. Damião tinha 30 anos. O coronel permitiu que jesuítas o ensinassem. Damião era um mestre de capela. Lia partituras, compunha e tocava órgão. Era também um entalhador. Ele era o único da comitiva com permissão para circular nos andares de cima, para cuidar dos instrumentos de Dona Escolástica. E foi ali, no silêncio daquela casa fria, que a tragédia começou. Os dias de Escolástica eram horas vazias. Com o coronel ausente há meses, a casa respirava. A sala de música era seu refúgio. Foi lá que ela começou a pedir que Damião tocasse. A princípio, sacro. Depois que lesse. A música virou conversa. A conversa virou um segredo. E o segredo, um ato proibido. Foi uma transgressão mortal, nascida do desespero. Meses depois, o coronel Jacinto voltou. Escolástica estava grávida. Nasceu o primeiro filho, Inácio. O coronel festejou o herdeiro, cego de arrogância, mal notou os olhos do menino. Mas o caso entre Escolástica e Damião não parou. O coronel partiu novamente, e Escolástica engravidou de novo. Quando a menina, Maria, nasceu, o coronel estava ausente. Desta vez, não havia como esconder. A menina nasceu com a pele morena, os traços de Damião. As mucamas viram. Os outros escravizados viram. Os 15 colegas de Damião viram. O segredo estava estampado no rosto da criança. E o coronel Jacinto estava voltando para casa. O que você ouve é um retrato de um sistema desenhado para esmagar. Se esta história te toca, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar este vídeo. Comente o que está sentindo. E inscreva-se no canal. A história não acabou. O coronel Jacinto voltou em silêncio. Foi direto aos aposentos da esposa. Viu Escolástica com Inácio. Pediu para ver a recém-nascida. A mucama trouxe a pequena Maria. Jacinto olhou para a criança. Seu rosto, uma máscara de pedra. Olhou para a menina, depois para a Escolástica. E então, ele sorriu. Foi o sorriso mais aterrorizante que Escolástica já vira. Ele não disse nada. Foi para seu escritório e se trancou. Por 3 dias, a casa viveu num purgatório. Damião entendia.
o silêncio era o prenúncio da morte. Foi Tiago, o ferreiro, quem procurou Damião à noite. Ele sabe, Tiago sussurrou. Mandou buscar o feitor de correição. Pediu vaga para ela no convento das Macaúbas e vai entregar as crianças à roda dos expostos. Execução pública para Damião, prisão perpétua para a Escolástica, morte para os filhos. Damião percebeu que não havia mais volta. Olhou para os outros 14 homens. Ele vai me matar, vai prender a Sinhá, matar os filhos, e depois vai nos destruir, um por um. O ódio uniu o grupo. Ajudar Damião era uma rebelião. A festa de Corpus Christi, disse Tiago. Daqui a 2 dias, a cidade estará nas ruas, os dragões na procissão, o coronel vai carregar o palio, é a nossa única chance. O dia de Corpus Christi chegou. Vila Rica em festa. Era a cobertura perfeita. Enquanto o coronel rezava em público, a rebelião começou em sua casa. Os 16 homens dominaram os guardas, arrombaram o escritório. Não pegaram o ouro, pegaram os diamantes, pegaram armas e comida. Damião subiu ao quarto de Escolástica. Viemos buscá-la. Agora, a senhora e as crianças. Ela não hesitou. Enquanto parte do grupo criava uma distração, Damião, Escolástica, vestida como mucama, e os 2 filhos desapareceram noite adentro, rumo aos quilombos. Quando o coronel Jacinto voltou, encontrou a casa em caos, os diamantes sumidos, os berços vazios, sua esposa, seus filhos bastardos e seus 16 homens de confiança, desaparecidos. A humilhação foi absoluta. Ele foi direto ao governador. Mas o que diria? Minha esposa me traiu com um escravo e fugiu. Ele seria a piada de Vila Rica. Ele precisava de uma história maior, uma que o transformasse de vítima em herói. E ali a calúnia nasceu. Governador, ele disse, minha casa foi atacada. Minha esposa, Dona Escolástica, enlouqueceu. Em um ato de possessão, ela se aliou a toda a minha comitiva. Aos 16, ela os seduziu, os corrompeu. Eles a raptaram junto com meus filhos. A história era sensacional. Não era adultério, era uma rebelião. A notícia explodiu. A Sinhá Devassa. A mulher que se deitava com 16. A lenda estava criada. O coronel gastou sua fortuna na caçada. Ofereceu recompensas absurdas pela mulher branca, os 2 filhos misturados e seus 16 amantes negros. Alguns dos 16 foram capturados. Tiago, o ferreiro, foi pego e executado. Mesmo sob tortura, não disse para onde foram. O coronel enlouqueceu lentamente, consumido pela caçada. Morreu anos depois, sozinho e pobre. E quanto à Escolástica, Damião e as crianças? Nunca foram vistos novamente. A lenda diz que foram engolidos pelas montanhas. Mas a verdade é que, protegidos pela rede de quilombos, desapareceram. Longe da calúnia, Escolástica de Mendonça, a Sinhá dos 16, finalmente encontrou sua liberdade. A história que sobreviveu foi a mentira do coronel. Mas a história real é de resistência. É sobre o que acontece quando a humanidade é empurrada ao limite.